Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Programação de Computadores. Eu sou Fabiola Ventavoli, professora de computação e especialista em informática na educação. Neste curso, aprenderemos as técnicas básicas para a programação de computadores usando a lógica computacional. Além disso, aprenderemos os comandos da linguagem de programação, tais como memória, tipos de dados e variáveis, entrada, processamento, saída e conversão de tipos de dados, os operadores aritméticos, relacionais e lógicos, além da decisão simples e múltipla, dos laços e também o tratamento de erros e teste de mesa. E como sugestão de ferramenta de apoio, usaremos o Visual G para PC ou uma opção para celular, o Portugal Mobile, que pode ser baixado na Play Store, que é um programa que permite criar, editar, interpretar e que também executa os algoritmos em português estruturado, ou seja, o Portugal, como se fosse um programa normal de computador. Para que possamos criar os programas, é importante aprendermos um pouco mais sobre como é composto um sistema computacional. O computador é composto por duas partes, a parte física, também chamada de hardware, e a parte lógica, que são os programas. Ambas dependem uma da outra para poder formar um sistema completo como um todo. Nós focaremos na parte lógica, ou seja, programaremos o computador para realizar as tarefas desejadas, a fim de que possa resolver ou solucionar um problema proposto. Agora que você já conhece como é composto um sistema computacional, aprenderemos mais sobre a lógica computacional. Você já se perguntou o que é lógica? Lógica é a forma correta de organizar os pensamentos e, além disso, demonstrar o raciocínio de maneira correta. Visa também solucionar problemas através da ordenação do raciocínio. Sempre que você quer pensar, falar ou escrever corretamente, deve-se colocar o pensamento em ordem. Aqui a gente tem dois exemplos básicos para ilustrar um pouquinho da lógica. Então, o exemplo 1 diz o seguinte: todo mamífero é animal. Todo cavalo é mamífero, portanto, todo cavalo é animal. Ao exemplo 2, Brasil é um país do planeta Terra. Todos os brasileiros são do Brasil, logo, todos os brasileiros são do planeta Terra. É um exemplo bem básico, né, para ilustrar aí a parte da construção da lógica. Então, tem um raciocínio por trás disso, tem uma sequência por trás disso. Aqui temos mais dois exemplos básicos da lógica. No exemplo 3, seria a lógica para pegar a bala de uma gaveta fechada. Então, olha só, a gaveta está fechada, a bala está na gaveta. O que você tem que fazer para pegar essa bala? Primeiro, logicamente, você tem que abrir a gaveta para depois pegar a bala. Então, tem uma sequência lógica aí para você poder pegar a bala. No exemplo 4, ilustramos o seguinte: Ana é mais velha que Maria. Maria é mais velha que Pedro. Portanto, Ana é mais velha do que Pedro. Então, isso ilustra bem aí o que seria a lógica, né? Sabendo-se o que é lógica, como nós vimos nos slides anteriores, nós vamos aprender agora o que seria a lógica de programação, né? A lógica computacional. Ou seja, a lógica computacional engloba a técnica de uso correto do raciocínio para atingir determinado objetivo. Também é a técnica que resolve de forma ordenada a solução de problemas, necessária para o desenvolvimento de um programa. Permite, além disso, desenvolver a sequência lógica, ou seja, passos a passos a serem executados até atingir um objetivo ou a solução de um problema, através do uso de algoritmo. Então, quando a gente fala em lógica de programação, a gente tem aí por trás uma sequência de passos a passos para atingir um determinado objetivo, ou seja, a gente vai resolver um problema através de uma sequência de passos a passos para atingir a solução desse problema.
Então, isso aí é lógica computacional. A lógica computacional, ela se dá em forma de algoritmos. O que são esses algoritmos? Algoritmos nada mais é do que a especificação de uma sequência de passos, como eu já falei para vocês, uma sequência lógica. Então, tem um passo a passo a ser seguido, né? Ou seja, é a ordenação que visa atingir o objetivo definido. Se eu tenho um problema proposto, eu tenho que resolver esse problema proposto através de uma sequência de ações, de passos a passos corretos para atingir esse meu objetivo. Ou seja, então, segue um determinado padrão de comportamento com o objetivo de alcançar a solução de um problema. É a descrição da solução do problema. Então, o algoritmo é isso, né? A descrição da solução de um problema, usando aí um passo a passo, uma sequência lógica. Existe aí alguns métodos para construir um algoritmo. Assim como a lógica que tem um passo a passo a ser definido, para a construção do algoritmo, a gente também tem métodos, tem regras para construir esse algoritmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ler e compreender o enunciado. Depois que a gente leu e compreendeu o enunciado, a gente tem que retirar todas as relações de entrada e saídas de dados desse enunciado. Então, numa receita de bolo, por exemplo, a gente vai tirar o quê? Vai tirar os ingredientes e a saída vai ser o bolo. Então, a gente tem que ver o que precisa de ingrediente para poder gerar o meu bolo, né? Determinar também o que deve ser feito para transformar as entradas nas saídas, ou seja, o que processo a gente vai usar, né, para poder gerar essa saída. Então, eu sempre falo o seguinte, para a construção de um algoritmo, a gente tem que pensar que existe as entradas, um processamento e a saída. A gente tem que definir o que seria isso, o que é entrada, o que é processamento e o que é a saída, que é o resultado que a gente quer encontrar aí, que a gente quer obter. Então, para elaborarmos o nosso algoritmo, nós precisamos ficar atento às fases do algoritmo. Quais são essas fases? Entrada, processamento e saída. Então, quando eu já li, compreendi o enunciado, eu vou lá e retiro as entradas, que são todos os dados de entrada, o que o usuário vai estar inserindo no sistema, para gerar o que? Um processamento, que são todos os procedimentos utilizados para chegar ao resultado final, e a saída em si, que é a visualização dos dados já processados. Nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? A igual a B mais C, onde o que o usuário vai ter que entrar para gerar o A? Então, ele vai ter que entrar com o B e com o C, né? Então, quais são as entradas aí? O B e o C. Então, o B e o C são as nossas entradas, da qual o usuário vai ter que entrar no sistema, para que assim ele possa gerar o quê? O processamento, que é o cálculo propriamente dito, das incógnitas A igual a B mais C, gerando quem? A nossa saída, que é o nosso A aqui. Então, se vocês prestarem atenção nesse exemplo, fica bem fácil a construção aí da fase do algoritmo. Na construção do algoritmo, nós precisamos aí prestar atenção em algumas regras de construção deste algoritmo. Uma delas diz o seguinte, que nós devemos usar um verbo por frase. Além disso, imaginar também que estamos desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. Então, todos têm que entender a forma como a gente vai se expressar na escrita desse algoritmo. Usar frases curtas e simples, objetivas. Procurar usar palavras também que não tenham sentido duplo. Então, essas regras permitem uma construção eficaz do nosso algoritmo. Mais para frente, a gente vai ver que tem as formas de representação do algoritmo e cada forma tem a sua forma correta de representação, as suas regras. Nós vamos trabalhar agora com algumas atividades para identificar o que é entrada, o que é processamento e saída. Então, a partir de alguns problemas propostos, a gente vai abstrair as entradas, o processamento e a saída na construção do nosso algoritmo aí.
Neste problema proposto, nós vamos receber o código da mercadoria, o valor da mercadoria e a quantidade de mercadoria. Perceba o seguinte, quando eu falo receba, código, valor e quantidade, eu estou dizendo que o usuário deverá entrar no sistema com essas informações, com esses dados, a fim de que eu possa fazer o cálculo do valor total da mercadoria, que é a quantidade vezes o valor. Então, aqui a gente tem a parte de processamento e aqui a gente tem a parte de entrada desses dados, mostrando que o código da mercadoria e o seu valor total abstraído da quantidade vezes o valor. Então, o que eu teria, como dados aí de entrada, processamento e... Para a solução deste problema, nós encontramos que devemos receber o código da mercadoria, o valor da mercadoria e a quantidade de mercadoria. Se eu estou dizendo receba, eu já estou falando que é o quê? Entrada de dados. Então, eu coloquei aqui o código, o valor e a quantidade. Então, são dados de entrada. A partir daí, eu vou calcular a quantidade vezes o valor, que é o nosso processamento, Eu tenho que achar o valor total, que é dado pela quantidade vezes o valor. Então, montei o cálculo aqui, quantidade vezes valor, da qual será atribuída em valor total, que é a nossa saída, porque eu quero achar. Então, veja bem, recebi código, valor e quantidade. Perceba que eu estou colocando como variável é tudo que varia durante a execução do programa. Então, o usuário vai entrar com esses dados e a partir daí vai gerar um processamento, que também é colocado em forma de variáveis, a quantidade vezes valor igual ao valor total. E o que eu quero achar é o valor total, então é minha saída. A partir daqui já está montado mais ou menos o nosso algoritmo. Fica fácil de enxergar a construção do algoritmo. Neste problema proposto, eu tenho a leitura das dimensões de um retângulo, que é a base e a altura, propondo calcular e escrever a área deste retângulo. Então, pensem por essa fórmula, como é que a gente poderia montar o nosso algoritmo, retirando a entrada, o processamento e a saída. Para a solução deste problema, de leitura das dimensões do retângulo, nós temos a base e a altura. Então, o que é a base e a altura? Dados de entrada. O usuário vai ter que entrar no sistema com esses dados para poder gerar o quê? O cálculo da área igual a base vezes a altura. Então, se a gente perceber aqui, nós já temos um processamento, que é a área igual a base vezes a altura. Os dados que estão aqui são os dados que o usuário vai ter que entrar. Se ele vai ter que entrar, são dados de entrada. Para gerar quem? A saída, que é a nossa área. Então, a partir deste cálculo, já fica fácil até enxergar o que o usuário tem que entrar para gerar a saída, que seria a nossa área aí. Já estamos bem próximos da construção de um algoritmo. Tente você agora fazer essa atividade 3. Ler uma temperatura em graus Celsius. Já coloquei aqui a incógnita, o C. Calcular e escrever o valor correspondente em graus Fahrenheit, que é o F, nossa variável F, baseado na fórmula a seguir. Então, pensem o que poderia ser os dados de entrada, processamento e saída. Para este problema, nós já temos o processamento, então fica bem fácil definirmos as entradas, o processamento e a saída. Então, partindo aqui que nós queremos ler uma temperatura em graus Celsius, então o que eu tenho de entrada? O C, que é o Celsius, a temperatura em graus Celsius. Para calcular e escrever o valor correspondente em graus Fahrenheit. Então, eu quero achar o quê? O Fahrenheit, que são os graus Fahrenheit, a partir deste processamento aqui, que é essa fórmula que eu já havia colocado aqui em cima. Então, a partir dessa fórmula, fica super simples eu definir o que é entrada, o que é a saída. Entrada é o que o usuário vai ter que entrar no sistema, que só pode ser em forma de variável, porque o 9 e o 532 são constantes, não muda durante a execução do programa.
Então, o usuário vai ter que entrar com o C, ele não pode entrar com 9, nem o 5 e 32, porque já fazem parte aí do cálculo, é fixo, não vai mudar. Então, o que vai mudar é só o C, que o usuário vai entrar durante a execução do programa. E aí a gente consegue, a partir dessa entrada, né, gerar a nossa saída, que é a proposta de achar os graus Fahrenheit. No exemplo 4, nós vamos ler 3 notas de um aluno, calcular e escrever a média aritmética final deste aluno, dado pela forma média igual nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. O cálculo da média aritmética é feito por essa forma, quantidade de entradas dividido pelo número de entradas. Então, partindo deste cálculo, fica fácil da gente perceber quais são os dados de entrada, o que é o processamento, o que é a saída. Então, para o processamento, é fácil, é o cálculo propriamente dito. Eu tenho esse cálculo aqui, que já é o meu processamento completo, só tenho ele. Então, já defini, né, que seria esse processamento. E aí, eu vou abstrair agora o que é entrada e o que é saída. Bom, entrada é o que o usuário vai ter que entrar, que não é fixo. Então, o que ele vai ter que entrar? Com nota 1, nota 2, nota 3, para poder gerar quem? A minha saída, que é a minha média. Então, fica fácil construir o algoritmo a partir das premissas que eu tenho como entrada, o processamento e a saída. Você vai aprender agora as formas de representação de algoritmo. Verá que temos aí 3 formas de representação. As formas de representação de algoritmo são 3 formas: descrição narrativa, diagrama de blocos e pseudocódigo. Na descrição narrativa, nós vamos usar a linguagem natural. Exemplo, escrever a receita do bolo. Em diagrama de blocos, a gente vai fazer a representação gráfica do algoritmo, usando as formas geométricas que serão passadas futuramente neste curso. E pseudocódigo já é a linguagem estruturada, mais próxima da nossa linguagem de programação. Na descrição narrativa, analisamos o enunciado do problema e descrevemos a sequência de passos em nossa língua nativa, ou seja, a língua natural que a gente conhece. A vantagem é de não precisarmos aprender nenhum conceito novo, pois já temos o domínio sobre a nossa linguagem nativa. A desvantagem é que a língua natural pode ser interpretada de diferentes maneiras. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa descrição narrativa. Na descrição narrativa, temos aí a receita do bolo como um exemplo bem básico do nosso dia a dia. Então, como início, você deverá receber os ingredientes, né, os ingredientes do bolo, que são todos esses aqui, os ovos, açúcar, margarina, a farinha de trigo, o fermento e assim por diante. Depois que eu recebi os ingredientes, eu vou preparar o meu bolo, vou processar o meu bolo, né, seguindo passo a passo com uma ordem certa, uma regra certa aí. Quais são essas regras, né? Por exemplo, tem que aquecer o forno a 180 graus, bater as claras em neve. Depois, em uma travessa, bata o açúcar, manteiga e as gemas, misture a farinha e o leite, bata bem até ficar homogeneizado e com a ajuda de uma colher, coloque o fermento. Então, isso aqui é o processamento do bolo, da qual nós vamos obter o quê? O bolo. O resultado é o bolo, a saída é o bolo. Então, de forma geral, se vocês perceberem aí, nós temos uma sequência de passos a passos até que se chegue ao resultado final. Então, tem a entrada, o processamento e a saída. Na descrição narrativa, você pode verificar que eu estou descrevendo um passo a passo na linguagem natural, na linguagem que você entenda e que as outras pessoas também entendem, e para chegar a um resultado final, que é a receita do bolo. Utilize agora a forma narrativa nas seguintes atividades: troca de lâmpadas, somar 3 números quaisquer, tomar banho, fazer café, depositar um cheque no caixa eletrônico, trocar um pneu. Por exemplo, se eu fosse somar 3 números quaisquer, como eu faria? Primeiro passo,
entrar com 3 números quaisquer, A, B e C. Passo 2, somar os 3 números, A mais B mais C. Terceiro passo, apresentar o resultado. E assim a gente tem a descrição de uma forma simples, da forma como a gente entende aí na linguagem natural. Você pode usar a forma que você desejar, seguindo uma regra lógica, um passo a passo para sequências aí de criação desse algoritmo. Uma outra forma de escrever o algoritmo é através do diagrama de blocos, ou chamado também de fluxograma. O que seria esse fluxograma? Nada mais é a escrita do algoritmo na forma de símbolos gráficos pré-definidos. Qual que é a vantagem? Facilita o entendimento das ideias contidas no algoritmo, além disso obedece um padrão mundial. Porém, eles têm algumas desvantagens. Quais são? É necessário aprender a simbologia dos diagramas, dos fluxogramas. E para algoritmos mais extensos, aqueles algoritmos grandes, a construção do fluxograma pode se tornar complicada. Então, eu não indico usar o fluxograma, a não ser que seja na escrita de algoritmos pequenos, não sistemas grandes. Como símbolos gráficos para a construção dos fluxogramas, trabalharemos com os seguintes gráficos. Para dar início ao nosso algoritmo, nós usaremos esse símbolo gráfico, né, que dá início ao fim do algoritmo. Para juntar, conectar os objetos gráficos, a gente usa este símbolo e vai indicar também o fluxo de execução do algoritmo. Para representar a entrada dos dados, nós trabalhamos com o paralelogramo. Para indicar o processamento, a gente trabalha com o retângulo. O losango, ele é utilizado quando tem alguma situação que tem que seguir o algoritmo. Se isso for verdadeiro, faça, se não, faça aquilo. E para representar a saída de dados, nós usamos esse símbolo aqui, gráfico. Então, fica bem simples de trabalhar com os fluxogramas, obedecendo aí o padrão de símbolos gráficos que deverão ser utilizados aí durante a construção dos seus fluxogramas. Para este exemplo, nós temos a construção de um algoritmo para cálculo da média aritmética de um aluno. Neste caso aqui, vai se entrar com 2 notas e vai se achar a média aritmética. Então, partindo lá das fases do algoritmo, que a gente tem que definir entrada, processamento e saída, nós poderemos, depois de ter definido essas etapas, colocar então forma de fluxograma, escrever o algoritmo em forma de fluxograma. Então, para isso, a gente vai usar do slide anterior aqueles símbolos gráficos. Então, vou dar início ao algoritmo, vou juntar, vou conectar esse objeto com esse, nota 1 e nota 2 são as minhas entradas, conectando com o meu processamento, que é nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Partindo aí, então, depois que eu fiz o processamento, é a hora de apresentar a minha saída, que é a média. E, por fim, eu dou fim ao algoritmo usando o símbolo gráfico necessário para o fim deste algoritmo. Então, perceba que aqui é muito simples a construção deste algoritmo. Qualquer analista, qualquer programador, se verificar este fluxograma, vai ficar fácil para estar construindo aí o seu sistema. Então, a gente faz isso, né? Por que a gente está fazendo isso? Você pode estar se perguntando, mas para que isso? Isso aí são as primeiras fases, as primeiras etapas para a gente estar construindo o nosso sistema. Se a gente não desenha, não planeja o nosso algoritmo, fica difícil depois de, numa linguagem de programação específica, e estar colocando aí, escrevendo o nosso algoritmo para poder estar executando as ações necessárias para ter um fim definido. Sugiro a você agora algumas atividades de fixação para a construção dos algoritmos. Primeira coisa que você deve fazer é ler bem o enunciado, compreender
este enunciado, abstrair as entradas, o processamento e a saída, e a partir daí eu posso estar construindo o meu fluxograma, usando-se dos meus símbolos gráficos já falados nos slides anteriores. Então, para este exemplo, nós temos o seguinte: leia a cotação do dólar e o valor do real. Se eu estou falando leia, são dados o que? De entrada, usando a seguinte fórmula: real igual cotação vezes valor do real. Então, eu já tenho uma fórmula, já foi passada uma fórmula aqui. Então, essa fórmula já é o nosso próprio processamento. Então, já posso usar como processamento. E, além disso, ele pede para mostrar o valor do real convertido. Então, o que eu tenho que fazer como saída? O que eu tenho que achar? A saída seria o quê? O valor do real convertido. Problema, nós vamos definir primeiro o que são as entradas. Para as entradas, eu tenho a leitura da cotação do dólar e o valor do real. Então, já coloquei essas duas variáveis. Vejam que a notação que eu coloco para elas já são em forma de variáveis, como eu vou explicar mais para frente para vocês. Para processamento, eu vou usar a seguinte fórmula: real igual cotação vezes o valor do real. Como já havia dito também, o cálculo é propriamente o nosso processamento aqui. E assim, vou mostrar a saída, que é o valor do real. É o real que eu quero achar. Então, fica super fácil agora eu montar o meu fluxograma. Para definir o fluxograma do exemplo anterior, nós já definimos as 3 etapas que são a entrada, cotação e valor do real, o processamento, que é real igual cotação vezes valor do real, e a nossa saída, o real. Como ficaria então o nosso fluxograma? Primeiro, a gente dá início ao fluxograma, usando o símbolo gráficos específico, unindo com a seta, usando o símbolo gráfico paralelogramo, nós vamos trabalhar aí com a cotação e o valor do real, que é a nossa entrada, unindo-se com o processamento, que é real igual cotação vezes valor do real, e após isso eu vou dar o quê? Fim ao algoritmo. Então perceba como é simples, depois que eu definir essas etapas, que é entrada, processamento e saída, fica muito simples da gente construir, então, o nosso fluxogramas. Faça agora estes fluxogramas. Leia 4 números diferentes, calcule o quadrado de cada número, some todos os 4 números e mostre o resultado. Lembre-se que você deverá, primeiro, ir pelas fases do algoritmo, entrada, processamento e saída. Então, para este algoritmo, como exemplo, eu poderia colocar o seguinte: leia 4 números diferentes. Então, eu leria A, B, C e D. Lembre-se que tem que colocar em forma de variável também. Calcule o quadrado de cada número. Então, como eu calculo o quadrado de cada número? Eu multiplico ele por ele mesmo. Depois que eu multipliquei ele por ele mesmo, eu somo todos. A vezes A mais B vezes B, mais C vezes C, mais D vezes D. E mostro o resultado. Então, este aí é um exemplo que pode ser feito aí para o exercício 1. Na atividade 2, leia 2 lados de um retângulo, calcular a sua área e apresentar o resultado. Então, aqui já foi dado o processamento, a área igual lado 1 vezes lado 2. O que eu posso colocar como entrada? Lado 1 e lado 2, ou seja, o que o usuário vai entrar no sistema para poder gerar o cálculo, que é o processamento, e assim a saída, que é a área. No próximo exemplo, nós temos o seguinte: leia 2 números inteiros, somá-los e escrever o resultado na tela. Então, eu vou ler entrada A e B, vou somar como processamento A mais B
e escrever o resultado. Então, assim fica fácil depois a gente criar o nosso fluxograma. Para essa atividade, nós vamos ter uma situação diferente. Leia dois números inteiros, representados por N1 e N2. Então, perceba, leitura dos números é entrada. Se N1 for maior que N2, escreva na tela número 1 maior que número 2, caso contrário, número 2 maior que número 1. Então, aqui eu não tenho um processamento, um cálculo implícito em si. E a saída, o que eu quero mostrar aqui, né? Eu quero escrever na tela o número 1 maior que número 2, caso contrário, número 2 maior que número 1. Então, para a entrada, para esse problema, eu tenho o quê? N1 e N2, que são as nossas duas entradas, representadas por essas duas variáveis. E o processamento e a saída, eu somente vou ter o quê? Uma situação. Uma situação que se N1 maior que N2, vou escrever número 1 maior que número 2, caso contrário, número 2 maior que número 1. Então, eu tenho uma situação diferente para esse problema aqui, eu tenho uma situação. Se caso alguma coisa for verdadeira, ele faz. Caso contrário, ele faz outra situação. A gente vai ver mais para frente o uso dessas situações. Veja então como ficaria o fluxograma para a atividade 5. Então, eu dou a entrada no fluxograma, representado pelo início. Faço paralelogramo com as nossas duas entradas, N1 e N2. E aqui que é a questão da situação. Eu vou usar o quê? O losango para gerar essa situação. Caso ele seja verdadeiro, ele faz algo. Caso seja falso, ele faz outra situação. Então, tem dois caminhos aqui a perseguir. Isso que são os condicionais dentro da execução de um programa. Nós vamos trabalhar com isso mais para frente. Então, veja, se N1 for maior que N2, o que ele vai fazer aqui? Ele vai entrar nessa condicional, onde ele vai gerar a saída número 1 maior que número 2. Caso contrário, caso ele fosse falso, o que ele faria? Ele entraria nessa condicional e escreveria na tela, olha a representação do fluxograma, representaria na tela número 2 maior que número 1. A partir daí, sairia. Então, neste caso aqui, perceba que se ele vier para essa situação, essa aqui ele não vai fazer. Caso contrário, ele poderia vir para essa situação aqui e não fazer esta daqui. Então, ou ele executa uma condicional, ou ele executa outra condicional. Então, aqui, gente, nós temos, né, a possibilidade de, em certo momento do programa, nós decidirmos para onde vamos, para que caminhos vamos seguir. Se é o caminho verdadeiro ou se é o caminho falso. Não se preocupe que, mais para frente, neste curso, nós vamos ver essas condicionais. Na atividade 6, nós temos o cálculo do perímetro e a área de um círculo. Então, vou ter que achar quem? Perímetro e área do círculo. Então, perceba que eu já tenho aqui. Tem que achar duas saídas, perímetro e área, baseado no raio digitado pelo usuário. Então, o usuário aqui vai ter que entrar com um raio. Então, perceba também que é uma entrada. Escrever os resultados na tela, sabendo que perímetro é igual a 2 vezes π vezes raio. E área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, nós já temos o processamento implícito. Fica bem simples e fácil da gente achar aí as nossas entradas e as nossas saídas. Lembre-se que eu já falei anteriormente que se eu olhar a fórmula, eu vou perceber o que o usuário tem que entrar. Neste caso aqui, o 2, ele não vai poder entrar, que é uma constante. O π, ele vai ter que entrar, né? O πzinho aqui vai ter que entrar, que é uma variável, e o r também
que é uma variável de entrada, onde ele vai ter que colocar o dado para poder gerar o processamento, e assim a gente encontrar quem? O perímetro, que é a nossa saída. Então, neste processamento, nós já temos aí mais ou menos meio que caminho andado, que é a entrada, né, e a saída. Para esse caso aqui, nós temos área igual a π vezes raio, ou seja, como que é representado o raio ao quadrado? Raio vezes raio. Então, o que o usuário vai ter que entrar? Vai ter que entrar com o π e vai ter que entrar com o raio, uma vez só. Aí já vai gerar quem? A nossa área, que é o objeto de saída. Então, perceba que fica bem simples. Nós, quando temos o cálculo, já abstrair as entradas, os processamentos e a saída. A partir daí, somente fazer o fluxograma. Para a atividade 7, nós vamos ter a leitura da base maior. Então, o que eu vou ter que entrar aqui? Com a base maior, a base menor e a altura de um trapézio. Então, ó, vou ter que ler, vou ter que entrar. Tenho a entrada desses dados já. Em seguida, calcular a área. Então, quem que eu quero calcular? A área. Quem que eu quero mostrar? A área. E escrever o resultado na tela. Então, ó, a área do trapézio é representada por este cálculo. A área igual base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, se eu perceber essa fórmula aqui, eu já consigo abstrair as fases do algoritmo. Entrada, processamento e saída. Quem que é a entrada? Base maior, base menor, a altura. O 2 aqui é uma constante, já é fixo do cálculo, não posso entrar. Então, são as minhas entradas B maior, B menor e a altura. Para gerar quem? Quem que eu quero achar? A saída, a área do trapézio. Fiz as fases do algoritmo e agora eu posso fazer o fluxograma representado por aquelas figuras geométricas já conhecidas. Na atividade 8, 9 e 10, faremos o mesmo procedimento, onde nós vamos abstrair as fases do algoritmo e, em seguida, fazer o fluxograma. Tente você, então, fazer estes fluxogramas para as atividades 8, 9 e 10. Lembrando que a atividade 8 é para ler 2 números reais. Vocês deverão colocar em forma de variáveis, pode ser N1 ou N2, A ou B, e assim por diante, X, Y. Feito isso, eu vou calcular a multiplicação entre eles. Então, por exemplo, N1 vezes N2 e somar mais 80. Mais 80, N1 vezes N2 mais 80. E vou escrever o resultado. Que resultado que é? O cálculo da multiplicação entre eles e a soma de 80. Então, resultado igual N1 vezes N2 mais 80. Tirei as fases do algoritmo, vou lá, faço o meu fluxograma. Para a atividade 9, faça um algoritmo que calcule a área de um triângulo. Como no exemplo anterior, eu vou calcular, eu vou achar a área, que é a minha saída, considerando a fórmula área igual a base vezes altura dividido por 2. Então, a gente já fez um exemplo parecido com esse, fica fácil. Quem que é a nossa entrada? A base e a altura. Quem que é a nossa saída? A área. O que eu quero achar aqui é a área. E o processamento é todo o cálculo em si. Para a atividade 10, vamos fazer aí um algoritmo que vai ler a temperatura em Fahrenheit. Então, eu vou ler, vou entrar com o Fahrenheit. Vou representar pelo F, F de Fahrenheit. E apresentar a temperatura convertida em graus Celsius, usando o quê? A fórmula C de Celsius igual F de Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido por 9. Então, já tenho o cálculo, já tenho o processamento e fica bem simples aqui
Já defini as entradas e a saída. Quem são as entradas? Somente o F. O usuário só vai entrar com essa variável F. O restante é o quê? Constante, não muda com a execução do programa. E o C é o que eu quero achar, que é a temperatura convertida em graus Celsius. Faça as fases do algoritmo, entrada, processamento e saída, e após isso você poderá, usando as figuras geométricas específicas explicadas, o fluxograma. Para essa atividade, nós vamos entrar com o valor de um produto. A partir do valor do produto, nós vamos achar o desconto, o acréscimo e os valores totais. Então, perceba que a gente já tem a entrada do valor, gerando-se aí um processamento do desconto, do acréscimo e achando-se também os valores totais com acréscimo e com desconto. Como ficariam as nossas entradas? A entrada a gente só tem o valor do produto, então tem que entrar com esse principal, achar esse principal, o usuário vai ter que entrar com esse valor, coloquei em forma de variáveis valor, onde eu vou ter um processamento um pouquinho mais complexo. O que eu quero achar? O desconto. Para isso, existe uma fórmula bem simples. Quando eu trabalho com percentual, eu tenho que multiplicar pelo valor do produto, valor de alguma coisa, multiplicado por esse percentual e dividir por 100. Por isso que fala porcentagem, dividir por 100, porcentagem. Aí eu acho que o desconto. Para o acréscimo é o mesmo procedimento. Eu venho, pego o valor do produto, multiplico pelo percentual e dividido por 100. Aqui, perceba que eu estou achando só o desconto e o acréscimo. Não estou achando ainda o valor com acréscimo nem com desconto. Nós vamos ter mais 2 cálculos para fazer isso. Esse aqui é um jeito, uma maneira. Existem outras maneiras de fazer esse cálculo. Tem maneiras mais simples de fazer este cálculo. Aqui, para a gente achar o valor do acréscimo, eu pego o valor do produto e somo com o acréscimo já achado. Para o desconto, eu pego o valor do produto e tiro o desconto já achado. Então, aqui já temos o nosso processamento e a partir deste processamento, eu vou estar mostrando o que é a nossa saída, que é o valor do acréscimo, e o valor do desconto, como pedido aqui, ó, no enunciado aí do nosso problema.